Espiritismo e critério. Tá aí uma questão muito importante no movimento espírita. Qual é o critério para se adotar uma obra? Qual é o critério para se poder dizer que um conhecimento é segundo o espiritismo ou não? Qual é o critério para dizer que o médium tal é a favor da doutrina e o médium tal é contra a doutrina? E pelo que eu tenho percebido, as pessoas não têm o menor critério para a publicação de livro, para a publicação de mensagem, para espalhar fake news, nada, nenhum critério. Uma vez em um encontro espírita, uma pessoa disse: nós precisamos valorizar as obras de Kardec e também os médiums que são de acordo com a obra de Kardec. E aí alguém perguntou: mas quem são esses? Aí a pessoa falou: Kardec e Chico Xavier. Aí alguém perguntou: mas e Divaldo? Não, Divaldo também. Mas e Raul Teixeira? Não, Raul Teixeira também. Mas e fulano? Não, fulano também. Isso qual é o critério? Não tem critério nenhum, né? Então a pessoa ela está usando um discurso de autoridade. Então o que a gente vê na verdade com essas pessoas é a falta de critério. Falta de critério porque usam um critério pessoal, né? Olha, eu aceito fulano porque eu gosto. Ah, mas e fulano? Fulano de tal, qual? Quer dizer, isso já é tão antigo na questão da lógica, né? O próprio Aristóteles já estabeleceu vários critérios para a gente poder observar na hora de estabelecer o conhecimento de algumas coisas. Só que aquilo que o próprio Aristóteles já lá séculos e séculos e séculos atrás já disse que é falácia, o espírita que diz que tem a fé raciocinada usa e abusa dos critérios que o Aristóteles diz que é ridículo, né? Então essa que é uma questão interessante. Então, de modo geral, por que as pessoas não querem usar um critério? Porque se você aplicar o critério que Kardec estabelece para todas as obras mediúnicas, não é que esses autores se tornarão autores do mal, mas é que muitos, ou grandes, em alguns, muito, em outros, praticamente tudo que eles trazem seriam rejeitados. E aí, como as pessoas têm interesses econômicos, interesse político, interesse de poder, etc., elas preferem não usar critério nenhum e, como está no campo religioso, preferem utilizar o discurso da autoridade, né? Mas nós vamos aqui estabelecer alguns critérios, principalmente os de Kardec, claro, como somos espírita, mas vamos também emprestar o conhecimento trazido pela filosofia. Como eu já falei do Aristóteles aqui, eu vou usar alguns critérios interessantes. O primeiro, né, então, que na filosofia as pessoas chamam de lei da parcimônia. Tem algumas navalhas interessantes. Ó. A primeira, a navalha de Ockham. A navalha de Ockham diz o seguinte: ao confrontar diferentes hipóteses para explicar o mesmo fenômeno, há de selecionar as que envolvem menos ações e entidades. Isto é, peraí, olha só, a doutrina espírita, vamos usar como exemplo, a doutrina espírita estabelece como é o fenômeno da mediunidade de cura, né? Ou que o movimento espírita resolveu emprestar dos magnetizadores a palavra passe. Então, o que precisa para ter um passe? Segundo a doutrina espírita, precisa de alguém com o seu organismo saudável, com recolhimento, para doar esse fluido. Os espíritos vão centuplicar o efeito desse fluido e tem um receptor que vai receber esse fluido. Claro que depende também do estado em que esse espírito se encontra para que a recepção seja melhor ou pior. Ponto. Acabou. Agora, o que as pessoas não satisfeitas com essa explicação querem outra explicação. Então elas começam a querer misturar
anatomia, rituais mágicos, agentes externos como luzes, roupas, etc., gestos, tudo isso elas querem acrescentar. Então, se eu fosse usar a navalha de Ockham, peraí, olha só, se eu já tenho um sistema aqui que ele resolve de forma simples, para que eu vou querer um outro sistema que fica mais complicado de se executar e de se aplicar e de se entender? Então, é uma navalha interessante quando alguém vier com várias informações e vários métodos novos. Esse critério é muito interessante. Quer dizer, para que você vai querer algo novo que faz a mesma coisa de forma mais complicada, né? Essa aqui é a melhor. A melhor não, mas é muito boa, engraçada, né? A navalha de Alter. Se algo não pode ser testado ou observado, não é digno de debate. Então, um exemplo. Vamos conversar sobre o mundo dos espíritos puros. Porque no mundo dos espíritos puros pode ser assim, pode ser assado. Olha só. Você não tem a menor condição de saber o que existe no mundo dos espíritos puros. Essas coisas não são dignas de debate. Isso não acrescenta na sua vida. Né? Então, é aquela resposta lá que os espíritos deram a Kardec na pergunta número 14. Olha só, você está querendo falar de coisas que você não tem. Tem coisa mais importante aí para você resolver, que são o seu progresso. Então, não adianta você querer falar sobre coisa. Uma vez eu estava vendo uma pessoa querendo contestar, né, a sucessão dos mundos lá de A Gênesis. Ela falou assim, não, mas segundo a teoria da expansão do universo, daqui a alguns trilhões de anos, o universo, as coisas vão estar tão separadas que os mundos não poderão ser feitos mais, ou não poderão surgir novos mundos, né? Então, mas espera aí, você tem como... O espiritismo aceita aquilo que é comprovado pela ciência. Se daqui a 1 trilhão de anos tiver comprovado que não tem mais condições de surgir mundo nenhum, o espiritismo aceita. Mas até lá, vamos aguardar esse 1 trilhão de anos, né? Então essa é a questão que ele fala ali, ó. Fica debatendo sobre coisas que estão tão longe, tão fora do nosso alcance. Para quê? Para quê? Navalha de Hand. Conceitos não devem ser multiplicados além da necessidade. Isso também é muito interessante, né? A teoria do exemplo, fluidos. Kardec usa a palavra fluido, mas é uma palavra que é genérica para designar algum fenômeno que a ciência ainda não sabe explicar, ainda não estabeleceu critérios, não estabeleceu postulados, leis, etc. Então, o Kardec usa a palavra fluido, mas não é fluido no sentido da física da tia Teteia, não é isso. É uma ação de alguma coisa que está na natureza que nós sabemos o que é, né? Mas aqui que a pessoa faz, quer usar os fluidos para explicar tudo. Não, porque isso é o fluido, isso é o fluido, isso é o fluido, isso é o fluido. Quer dizer, você querer pegar um conceito para poder explicar tudo, né? Você está caindo no erro aqui da navalha de Rand, né? Então, a gente poderia usar também outras questões interessantes que o conhecimento traz, né? Como o princípio de Hamilton. As coisas na natureza tendem para um caminho de menor energia, isso é, se existe algo que vai gastar mais do que o necessário, a natureza, de forma espontânea, não vai seguir esse caminho. Ela vai seguir o caminho mais simples. Então, esses critérios são interessantes. E os critérios espíritas, né? Os critérios espíritas, o primeiro critério interessante é o critério da razão. Isto é, vou usar a minha razão. Faz sentido isso? Olha, isso aí é tão estranho. Poxa, né? Então, exemplo, Kardec já trouxe para nós muitos conhecimentos, muitos critérios. Eu posso pegar esses critérios e aplicar. Um exemplo clássico, os espíritos não têm condições de estabelecer datas para acontecimento. Já é um critério. Então, se o espírito já estabeleceu data, pronto, você já sabe que se trata de um pseudo-sábio, né?
Então, usar a razão, isso é, primeiro vamos pensar, faz sentido? Isso é meio esdrúxulo, isso é meio extravagante? A gente já corta de cara, esse é o primeiro critério. Depois Kardec estabelece um critério mais sofisticado e mais complicado de se controlar, que é o chamado controle universal dos ensinos dos espíritos. Então, isto é, o que é o controle universal dos ensinos dos espíritos? Para evitar que uma ideia seja indutora da outra ideia, ou que um médium seja induzido pelas ideias ou pelo fascínio de outro médium, os espíritos estabeleceram o seguinte, que quando eles querem que uma verdade realmente se estabeleça, eles vão dar essa mesma comunicação por médios diferentes, desconhecidos entre si ao mesmo tempo. Então surgirão ao mesmo tempo várias mensagens para dizer quem está no controle são eles, né? Então esse é um critério que os espíritos podem usar ou não, isso não é um critério absoluto. Eles podem trazer uma mensagem de algo muito importante apenas por um médium. Mas o que nós devemos fazer? Usar a razão em primeiro lugar, usar os critérios que a doutrina espírita já trouxe para ver se a gente consegue filtrar. E o que a gente consegue filtrar a gente abandona, né? Depois desse critério, que é o da razão, depois vem o critério do controle universal, depois é que vem o da aceitação geral. A aceitação geral, as massas, de modo geral, elas tendem a aceitar muitas coisas por modismo. Então, se você já estabelece esses critérios, te ajuda na hora que você for sentir o espírito de fofoqueiro coçar em você e quiser propagar uma nova doutrina, um novo ensinamento, a cura quântica, a não sei o que, apometria e todas essas ideias que vêm surgindo por aí, que não tem nada a ver com o espiritismo, com crianças índigo. Toma cuidado, vai lá, passa essa régua, estabelece esses critérios, né? O discurso da autoridade, Aristóteles já traz a questão do discurso da autoridade, que é muito interessante, que se usa muito, os pseudo-sábios usam muito o discurso da autoridade. Como eles fazem isso? A primeira coisa é se colocar como um personagem participante do cristianismo primitivo. Se eles não podem ser o Cristo, eles pelo menos se colocam como pessoas que estavam naquela época. E alguém vai falar, quando ele der um ensinamento estranho, a pessoa vai falar, não, mas ele estava lá. Se ele estava lá, ele deve saber, né? E ele poderia estar lá e não saber de nada, né? Da mesma forma que nós estamos aqui, e eu também estou aqui, tem muita gente que sabe muita coisa sobre que eu não sei. Não é porque eu estou aqui agora que no futuro as pessoas vão achar, não, Jorge estava lá no século XX, então ele sabe. Sabe de quê? Então, essas são falácias, né? O discurso do medo também, né? Esses são discursos que as pessoas usam para evitar o debate, a crítica. Olha, as falanges do mal estão invadindo o mundo e agora elas querem semear discórdia entre nós. Meu Deus! Aí a pessoa fica com medo. Nossa, caramba, eu vou discordar do grande espírito tal. Eu vou discordar do grande médium tal. Oh, mas quem sou eu? Então, essas pessoas são presas na mão dos pseudo-sábios, né? Então, o discurso do medo também. O discurso da maioria, outra falácia também, que uma coisa não é verdade porque a maioria aceita, né? O discurso Tem vários outros discursos, né, que são falácias que são utilizadas por aí, né? E hoje, infelizmente, ainda Kardec já falou, né, que o medo do diabo e o medo para o século XIX já era uma vergonha. Imagina para nós que estamos no século XXI. Né? As pessoas ainda usam o discurso do medo. Por quê? Como diz o Espírito de Verdade, essas pessoas querem dominar. Então elas não querem sair da situação em que elas se encontram. Elas preferem criar ilusões para o povo continuar aceitando suas ideias. Outra questão importante, quer ver um critério que o Kardec utiliza, que é o contrário do que as pessoas acham que devem usar. Por quê? Porque os líderes mentem e te induzem a rejeitar o critério de Kardec, que é, em primeiro lugar, quanto mais elevado
Quanto mais venerando é o nome, mais criterioso e mais rigoroso deve ser a análise. Mais criteriosa e mais rigorosa deve ser a análise. O que as pessoas fazem? Os líderes fazem? Ao contrário, você vai rejeitar fulano? Olha o quanto as pessoas jogam trevas na mente das pessoas. Trevas de ausência de conhecimento, né? Olha, esse nome é um nome venerando. Então a pessoa se sente coagida a ter que aceitar por causa do nome. E a doutrina espírita fala o contrário. Quanto mais elevado e grandioso é o nome que assina, maior deve ser o rigor do critério da crítica, né? Essa é outra questão. Um outro critério, tá vendo, que o Kardec usa também, muito interessante, que olha esse critério de Kardec, que ele já ajuda de sobremaneira. Saindo das questões morais, isso é, tudo que for fora das questões morais, não devemos aceitar senão com reservas. Tudo que venha dos espíritos, isso é, saiu da regra do bem proceder, veio dos espíritos, não é sobre esse assunto? Toma com muito cuidado, analise com muito critério, é o que Kardec diz. Mas geralmente o que as pessoas fazem? Não, agora temos uma nova revelação. Por quê? Essas pessoas, né? O fofoqueiro, por que alguém sente prazer em ser fofoqueiro? Porque ela acha que tem o poder da informação. E ela ela quer ter pelo menos o prazer de propagar essa informação para dizer, não, foi fulano, foi um dos primeiros a falar sobre isso. Ela não construiu teoria nenhuma, ela não elaborou nada, mas ela tem a vaidade de dizer que foi uma das primeiras pessoas que aceitaram. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Uma outra questão interessante também é a navalha de Popper, que é o princípio da falseabilidade, isto é, quando você cria uma teoria nova que vem falar sobre o mesmo assunto que já existia uma outra teoria, você tem que falsear essa teoria anterior. Então, isto é, você tem que mostrar que a sua teoria nova responde melhor porque a teoria anterior contém erros ou contém imprecisões. Se você consegue fazer isso, então beleza. Essa é a questão também dentro do movimento espírita. As pessoas criam novas teorias, mas não agrega nada de novo. Não aumenta o conhecimento, não aumenta a eficácia de nada. É apenas torneio de vaidade para trazer coisas novas. Esse é o grande problema, né? Então, uma coisa também interessante em relação às falácias, eu vou usar Jorge como um exemplo para ficar mais leve, né? Então, exemplo, falácias que a gente ouve no movimento espírita, daqueles que querem manter o poder, ou daqueles que não têm argumentos quando as suas ideias são criticadas. Preste atenção se você não já ouviu isso aqui. Primeira falácia: apelo ao medo. Apelo ao medo. Olha, não, mas você fica... O Jorge falou isso, não sei o quê. Olha, cuidado com ele, hein? Olha, não anda com ele não, hein? Ele não... Gente, não quero falar nada não. Espírito é assim, né? Não quero falar nada não, mas, já viu esse espírito que estão com ele? Aí a pessoa fica com medo. Ela esquece logo o argumento, se o argumento é plausível ou não, e já fica logo com medo, né? Uma outra falácia, apelo à emoção. Caramba, cara, poxa, como você ia pensar disso de mim? Como você consegue pensar isso do espírito tal que fez tanta coisa boa? Caramba, rapaz, você não sabe quanto bom era aquele médium. Ele doava cesta básica, ele fazia carinho nas pessoas. Se ele fazia carinho nas pessoas, é sinal que ele é carinhoso. Se ele doava cesta básica, era bom, é sinal que ele gostava de praticar beneficência, né? Agora, não é por isso que as ideias dele devem ser aceitas. Apelo ao ridículo, isso é legal também, né? Vai ouvir fulano, pelo amor de Deus, fulano é ridículo, né? Pelo favor, né? Ridículo isso, não vou nem... Tem o mais clássico também, né? Que é o ad hominem, né?
Isso é, você ataca a pessoa. Ó, cara, eu não quero de fulano, eu não quero ouvir nada porque, sabe, não gosto, não quero, fulano de tal não vale muita coisa. Então, ó, toma cuidado, tá? Tem lobo, pele de cordeiro. Então, você já também é uma variante da falácia do medo, né? O apelo ao medo. Então, esse também é muito utilizado. O apelo, como eu já usei, né? Da autoridade, mas foi fulano que falou, foi fulano, cara. Se foi fulano que falou, mas você sabe exatamente se foi fulano. O do ataque pessoal, né? Fulano é um canalha, então não quero saber de nada, não. Tem um apelo ao grupo, né? Cara, se a instituição tal aceita, você tem que aceitar também. Ou no passado seria, se a igreja aceita, cara, você tem que aceitar também. A igreja já viu isso, cara, né? Ou a instituição tal viu isso, então se eles viram, então não tem erro. A instituição é feita de homens e os homens são falíveis. Ou por questões, como eu já disse, econômicas, políticas, de poder, de vaidade, etc. Eles viram e não quiseram, ou não viram, não importa, o erro permanece. A questão também da falácia da novidade. Cara, isso aí, Kardec tá lá no século XIX, cara. Então, pô, a gente já tá no século XXI, né? Então a novidade é melhor do que... Não, mas qual é o argumento? Quais são os princípios? Quais são os conceitos? Então, vamos olhar isso primeiro. Aqui, ó, Kardec... Olha só, Kardec também tem critérios para as questões morais, para aqueles fofoqueiros, né? É importante, olha lá. Quando estamos indecisos sobre o que fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outro? Pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, ficaria satisfeito? Olha só, um critério. Tá vendo? Existem vários critérios que a gente pode usar. Então, os critérios são interessantes, quer dizer, quanto mais critérios nós temos em nossas vidas para o conhecimento, para nossas ações, mais prudente nós seremos. Claro, se a gente aplicar esse critério em nossas vidas. Ok? Então, é isso.